Tarde, amados, shalom, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui sou o pastor Jorge Eugênio, da Igreja MAI, Ministério Maranata Yeshua, um ministério apostólico. Estou aqui para compartilhar com a Igreja do Senhor acerca da Palavra de Deus. Então, nós gostaríamos de compartilhar agora sobre a rejeição dos samaritanos a Jesus. A Palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, diz que os samaritanos não receberam Jesus. E esta passagem se encontra a partir do versículo 51. Lucas 9, 51. Vou ler a palavra para que tenhamos contexto. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que peça fogo dos céus e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Esta palavra ela é muito tremenda, por quê? Porque Jesus ensinou aos seus discípulos, Tiago e João, inclusive João é reconhecido como um apóstolo do amor, né? É um homem que inclinava a cabeça no colo de Jesus, mas naquele momento, quando alguém se opôs ao propósito deles, que era dar pousada a Jesus e a comitiva dele, que João, Tiago e João estavam juntos, quando os samaritanos rejeitaram, não querendo que eles dormissem ali, eles se iraram. E Jesus então repreende a Tiago e a João e pergunta para eles: vós não sabeis de que Senhor nós somos? Quem sois o Espírito que habita em nós? Ou seja, o Espírito de Deus que habita nele. Eu não posso deixar entrar um espírito de vingança, um espírito de violência, porque discordaram da minha opinião. Mas esta questão dos samaritanos não aceitar Jesus não vem de agora. Vem lá do livro de Reis, lá em 2 Reis, capítulo 17, eu fiquei pensando por que os samaritanos não deixaram Jesus pousar ali. Então, lá em 2 Reis 17, diz lá no versículo 24, que o rei da Síria, Israel tinha feito o que era ruim aos olhos do Senhor, o líder de Israel era Oséias naquela época, e Oséias fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor, a ponto de colocar ídolos, colocar outros deuses, né, levando o povo de Israel a adorar, a temer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ao mesmo tempo a temer os outros deuses, deuses de outras nações. E eles começaram a adorar a outros deuses e foram se afastando de Deus. Então o rei da Babilônia veio, assumiu o rei da Babilônia. Deus já tinha tirado o povo do Egito, o povo agora ficou em cima pelo domínio babilônico, e agora o rei da Síria vem e começa a tomar toda a terra, o rei da Síria, e vai até a cidade forte. A cidade forte é a cidade construída no topo de um monte, construída por Onre, e esta cidade é Samaria. E o rei da Síria vai lá e tira todo o povo de Israel que estava em Samaria. Então tira e coloca estrangeiros na terra. E esses estrangeiros, eles habitam na terra e traz os seus ídolos para essa terra de Samaria. Então Israel foi expulso daquele local, foi levado em cativo, né? Foi levado cativo, e um povo estrangeiro de várias nações diferentes, por onde a Síria vinha conquistando, ocupou o lugar que era casa construídas pelos samaritanos, por aquelas pessoas israelitas que habitavam ali. Só permaneceu firme Judá, mas Judá também não fez o trabalho da forma que deveria fazer. Eles também se afastaram do Senhor, mas Deus poupou Judá, e Israel, que trouxe a abominação, foi levado cativo. E aquela terra de Samaria foi ocupada por esses homens. No entanto que Deus, quando esses homens estrangeiros começam a adorar os seus deuses e começam a colocar poste ídolos, jardim de Astarote, servir a Baal e outros deuses mais,
que eram características da sua nação, o que acontece? Deus enviou leões, e leões comeram algumas pessoas, mataram algumas pessoas. Então, o povo clama ao rei, dizendo que eles não estavam servindo ao Deus daquela terra. Então, eles mandam chamar, o rei manda chamar um sacerdote da terra, um sacerdote que era israelita, que já tinha habitado em Samaria, para ele ensinar. E mesmo esse sacerdote ensinando o costume, que era a lei de Deus, esse povo ficou temendo a esse novo Deus que eles conheceram, mas continuaram adorando aos deuses antigos, os deuses pagãos. Por isso, ali que houve esta diferença. O povo de Israel não se dava com os samaritanos, porque os samaritanos foram pelo rei da Síria, tomaram a sua terra. E eles ficaram habitando naquele lugar. E na palavra em 2 Reis, diz que ficaram ali, herdaram aquela terra. E nesta palavra diz que eles ficaram ali, edificaram esta cidade, transformaram esta cidade em uma cidade nos costumes deles, na religião deles, nos costumes deles. Então Israel e Samaria ficaram, não se falavam, né? Eles não se davam bem. Por isso que lá em João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, no capítulo 4, Jesus pede água para beber aquela mulher, e aquela mulher diz no versículo 9 de João capítulo 4, versículo 9, ele diz, Jesus disse à mulher, né? A mulher samaritana, como a mulher samaritana disse a Jesus, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, a origem dessa não comunicação é por causa dessa cidade que era de Israel, Samaria, uma cidade forte, no alto de um monte, né? Samaria ficava a 12 quilômetros a nordeste de Siquém. Está lá no livro de Amós, capítulo 6, versículo 1. Então agora, quando Jesus entra em Samaria, se preparando, Jesus estava se preparando, Deus chamando ele para todo um tratado com ele, que estava levando ele à missão. Ele já tinha dado a missão dos 12, ele já tinha curado pessoas pelo caminho, ele já tinha explicado que o maior no reino dos céus seria o menor, né? Então agora eles vão em direção a Jerusalém, e Deus e os samaritanos não aceitam Jesus naquele lugar. Não quer que Jesus pouse ali, porque viu que ele estava vestido como um israelita que estava indo para Israel. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus de maneira nenhuma permitiu que descesse fogo sobre eles, ou que os seus discípulos, Tiago e João, clamassem a Deus para enviar fogo, como Elias fez. Clamava ao Senhor, e aí o fogo descia. Jesus disse que não era dessa forma. Mas eu observo algo tremendo. A palavra de Deus, lá a primeira mensagem que Jesus pronunciou na cruz, quando ele foi pendurado no madeiro, foi Lucas capítulo 23, versículo 34. E disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Esta primeira mensagem de quando o Senhor está pendurado no madeiro, significa que nós devemos sim perdoar. Nós devemos avançar para o propósito. O propósito era ele ir para Jerusalém, porque ele tinha o que cumprir ali. Não era para ele parar ali e se irar. O inimigo tem tentado fazer cristãos pararem, abortarem o seu processo, abortarem o projeto de Deus. Por quê? Porque vêm as oposições, o inimigo se levanta com a oposição e a gente perde muito tempo combatendo esses tipos de coisas, que são levantes, que são oposições que surgem, e muitas vezes oposições de irmãos, ok? E Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, ele simplesmente diz para os discípulos, não faça tal coisa, passemos para um outro lugar, vamos para outra aldeia, e na outra aldeia ele foi recebido. Gente, não perca tempo com coisas que te distraiam no meio do caminho. Não perca tempo com pedras de tropeços que tentam impedir o seu avanço no reino dos céus. Fique firme, adora ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria, apresente-se a Ele como você é, sem máscara, e fale para Ele que você está à disposição para servi-lo. Que Deus te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.